E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Na última aula, conversamos um pouco sobre os tributos. Verificamos que tributo é gênero pelo qual existem diversas espécies de tributos. Verificamos que tem os impostos, as contribuições sociais, existe também as taxas, né? Verificamos também que o empresário, em sua atividade empresarial, ou a sociedade empresária, eles pagam os seguintes tributos. Eles pagam as contribuições patronais, que é aquela contribuição direcionada à previdência social para pagamentos de aposentadorias, né? O empresário que realiza atividade de compra e venda de mercadorias, nesse caso ele paga o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias. Já o empresário ou a sociedade empresarial que realiza atividades que tem como objeto produtos industriais que produzem, né, esses produtos industriais, quando ela faz a comercialização desses produtos industriais, é necessário pagar o imposto chamado IPI, que é o Imposto sobre o Produto Industrial. Então, como vocês podem verificar, existem diversas tributações e existem, né, diversos tipos tributários e vários tipos de impostos também. Quando uma sociedade empresária ela realiza a prestação de serviços, nesse caso ela paga um imposto chamado ISS, que é o imposto sobre a circulação, desculpa, é o imposto sobre serviços. Então ela paga esse ISS, ok? Não existe na atividade empresarial, não existe a possibilidade de deixar de pagar tributo. Ou seja, o empresário ou a sociedade empresária são obrigados a pagar seus tributos. O que existe é a possibilidade dessa sociedade empresarial ou desse empresário pagar menos tributo. Isso existe. Essa possibilidade de pagar menos tributo, ele faz por meio dos regimes tributários. Os regimes tributários é um sistema pelo qual o empresário ou a sociedade empresária ele vai recolher sua tributação, recolher seus impostos, ok? E é para isso que existe esses regimes tributários. Temos três tipos de regimes tributários. Temos o regime tributário chamado de lucro real, lucro presumido e o simples nacional. Existem também outros regimes que são chamados de regimes especiais, quando as empresas elas comercializam produtos para a importação ou exportação. Aí, nesse caso, é realizado a tributação por meio dos regimes aduaneiros especiais ou regimes especiais. Mas aqui, na nossa aula, vamos nos atentar aos regimes que são o Simples Nacional, o lucro presumido e o regime do lucro real, ok? É muito importante que, antes de decidir qual regime escolher, qual regime que a sociedade empresária vai optar, nesse caso, é essencial verificar o porte da sociedade empresarial, verificar também a natureza jurídica dessa sociedade empresarial. Por exemplo, se é uma sociedade anônima ou se é uma sociedade limitada, tudo isso deve ser levado em consideração. Assim como também o porte empresarial, se é uma ME, uma microempresa. Lembrando que as microempresas são aquelas que recebem uma receita bruta anual, ou seja, uma receita bruta no período de 12 meses, de até 360 mil reais. Nesse caso, é considerado como ME, microempresa.
Quando se trata de EPP, que são as empresas de pequeno porte, nesse caso, as EPP são aquelas que oferem, que recebem uma receita bruta anual de 360 mil reais até 4 milhões e 800 reais. Quando se fala em empresa de grande porte, são aquelas empresas que recebem uma renda, né, que têm um patrimônio e recebem uma renda bruta anual de 4 milhões e 800 em diante. Então, verificamos que existe a microempresa, a EPP e a empresa de grande porte. Tudo isso é necessário para que eu possa escolher, eu verifique esses conceitos do porte empresarial para que eu faça a escolha do regime tributário. Quando eu falo em lucro real, né, que é o regime tributário do lucro real, é necessário levar em consideração que a empresa que faz a opção por esse regime, pelo regime de lucro real, é necessário que essa empresa ela faça as deduções sobre esse lucro bruto, ok? Nesse caso, vamos supor que uma sociedade empresarial, ela recebeu durante o período de 12 meses, ela recebeu 400 mil reais. Daí sabemos que essa sociedade empresarial, ela teve gasto com o aluguel, né? Pode ser que ela não tenha um imóvel próprio, o imóvel dela seja alugado. E aí, nesse caso, vamos supor que essa empresa ela gastou 50 mil reais durante o período de 12 meses pagando aluguel do imóvel. Tá? Aí, nesse caso, eu faço a dedução, eu faço o abatimento desse valor. Ou seja, o lucro, se eu recebi o lucro de, se eu recebi o faturamento, né, esse lucro bruto de 400 mil reais, eu faço essa dedução. Eu vou deduzir esse valor que eu gastei com o aluguel. Vamos supor também que essa sociedade empresarial ela gastou 50 mil reais com folha de pagamento, ou seja, pagando seus empregados. Ela gastou 50 mil reais no total. Então temos que essa sociedade empresarial ela gastou com os seus empregados, gastou 50 mil reais com os empregados e gastou mais 50 mil reais com a locação do imóvel. Nesse caso, o total que ela gastou foi de 100 mil reais. Lembrando que ela teve um rendimento bruto, um faturamento bruto de 400 mil reais e ela teve um gasto de 100 mil reais. Tá? Aí, nesse caso, eu faço a dedução, ou seja, eu faço o abatimento desse valor. E aí a tributação vai ser sobre o valor que sobrou, o valor resultante. Ou seja, de 400 mil reais, eu tiro 100 mil reais, vai sobrar 300 mil reais. E aí o faturamento, ou melhor, o lucro, né? O lucro real vai ser esse valor, o valor de 300 mil reais. Daí a, a incidência do imposto, a incidência da tributação vai ser com base nesses 300 mil reais. Isso é o lucro real. Lembrando que qualquer empresa, né, qualquer empresa ela pode optar pelo lucro real. Só que existem empresas que elas não podem escolher o regime de tributação que ela quer. Quem faz essa escolha é a lei que vai determinar qual é o tipo de regime que essa empresa ela vai se enquadrar, tá? E nesse caso, quando a gente fala em empresas que são optantes pelo regime do lucro real, vai existir empresas que têm obrigatoriedade
de escolher esse regime, ou seja, a lei impõe que ela seja obrigada a aderir ao regime do lucro real. E essas empresas são, geralmente, as sociedades anônimas. Então, as sociedades anônimas, elas devem optar pelo lucro real. Elas não podem escolher o regime tributário que elas querem. É o que a lei determina. As sociedades anônimas, as sociedades bancárias, as instituições financeiras, ou seja, bancos e instituições financeiras, necessariamente deve ser optante pelo regime tributário do lucro real. Elas não podem escolher qual é o regime que elas querem. Pessoal, agradeço a vocês. Na próxima aula, vamos conversar um pouco sobre os outros regimes tributários. Vamos falar um pouco sobre o Simples Nacional e o lucro presumido. Obrigado e até a próxima.